Graça e paz, irmãos, tudo bem? Gostaria de compartilhar com vocês a leitura de Romanos, capítulo 12, que diz assim: Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses dois versículos aqui de Romanos falam de como a gente deve se apresentar a Deus, que o nosso culto a Ele, a gente oferece as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Hoje a gente não precisa mais sacrificar cordeiros, a gente não precisa mais fazer todos aqueles rituais que se fazia no Antigo Testamento, porque Jesus já cumpriu com o objetivo desses sacrifícios. Mas aqui está dizendo que nós também nos oferecemos a Deus como um sacrifício. Não um sacrifício para ser imolado, para ter o sangue derramado, para ter o corpo mutilado, para carregar no corpo aqueles machucados, como algumas pessoas fazem, se autoflagelando, mas nos apresentando a Ele numa vida de santidade, numa vida de renúncia, numa vida que agrada ao Senhor. Somos agora um sacrifício vivo, que sacrifica as próprias paixões, a carnalidade, aquilo que ofende a Deus, por amor a Ele. E de uma forma lógica, racional, consciente, sem precisar ser manipulado por ninguém, oferece a Deus esse culto em gratidão, em reconhecimento pelo que Ele é e pelo que Ele fez nas nossas vidas. E aí fala assim no versículo 2, que a gente não se amolda ao sistema desse mundo, mas que a gente tem a nossa mente renovada pela palavra de Deus. Mas sede transformados pela renovação das nossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, eu já disse no devocional anterior, que Deus tem pensamentos de paz ao nosso respeito. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas por que a gente vê tanta desgraça no mundo? Por que a gente vê tanto sofrimento, tanta destruição? Porque o homem escolheu viver fora da vontade de Deus. E tudo isso que a gente vê aí é consequência de uma vida sem Deus. Esse não é o plano de Deus. Esse é a escolha do homem. O plano de Deus é esse: que a gente viva uma vida santa, uma vida que agrade a Ele, que nos ofereçamos como o nosso culto racional e que renovemos a nossa mente pela palavra dele, sem se amoldar a esse mundo, porque aí sim poderemos experimentar da vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E aí os próximos versículos desse capítulo 12 vem falar como a gente usar os dons que ele mesmo nos deu para servir outras pessoas, para servir o corpo de Cristo. E fala, né, que todos os instrumentos que a gente tem para servir o outro foi dado para nós por Deus e foi dado de forma gratuita. Isso é dom de Deus. E aí, ao longo do capítulo, a gente vai vendo como que podemos usar os dons, as ferramentas, aquilo que Ele já nos deu em favor do corpo de Cristo, em favor das outras pessoas, né? E vemos também que cada um tem, dentro desse corpo de Cristo, que é a igreja, cada um tem a sua função, cada um tem o motivo para o qual foi criado, a sua forma de contribuir, e juntos, unidos, nós damos forma a esse corpo que é chamado de igreja. Ressaltando, né, do versículo 9 em diante, que a base de tudo isso é o amor. O amor que vem diretamente da fonte do amor, que é o Senhor. Ele é amor.
E aí tudo que nós fazemos e nos movemos dentro daquilo que ele nos deu tem que ter a base firmada no amor. Senão perde o valor e perde o sentido. Então que vocês possam ler esse capítulo inteiro, no versículo 9 até o versículo 21, ele dá para a gente algumas condutas para a nossa prática diária, para o nosso viver diário como cristãos. Então ele fala do amor sem fingimento, ele fala de oferecer honra a outras pessoas mais do que a si mesmo, fala sobre a cooperação, fala sobre abençoar o que nos perseguem ao invés de amaldiçoar. Fala para a gente se alegrar com quem está alegre, chorar com quem está chorando. Então, vai dando várias dicas de como viver uma vida que agrada ao Senhor, usando de forma que alegre o coração de Deus aquilo que Ele previamente já nos deu. Que vocês possam tirar um tempinho, então, para a leitura desse capítulo e que o Espírito Santo ministre a cada coração o que está no coração dele. Amém? Deus abençoe a todos e até mais.